Aqui agora gravar um vídeo explicando um pouco dos conceitos de registradores, flip-flop e levando para um código em Verilog que a gente vai fazer aqui. Então, nesse primeiro momento aqui, o que a gente quer fazer é montar um módulo que tem apenas um registrador. Para montar esse módulo, um módulo bem básico nesse cenário, a gente começa com a declaração de Verilog, né? E esse módulo nosso, ele vai ter um clock, tá? Como a gente esperava. E nós vamos fazer um registrador de 8 bits, tá? Então, nesse caso aqui, a gente quer montar um registrador de 8 bits. A gente está declarando um vetor aqui. Eu vou colocar aqui, ó, entrada, que é a entrada dele. E, obviamente, a gente vai ter uma saída. E a gente vai aprender esse reg aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E essa saída é o que está saindo do nosso registrador. Após isso, a gente fecha e eu preciso agora só continuar aqui com o nosso contexto, tá? Então, esse é a interface do nosso componente. Aqui a gente precisa trazer agora o nosso bloco always, que vai atualizar o nosso registrador. Mas antes disso eu queria falar desse reg. O reg significa que a saída será atualizada dentro de um bloco always. Então eu preciso colocar esse bloco always. Vai ser pós-edit clock. O que significa pós-edit clock? A declaração dentro desse always significa que na subida do clock, certo? A gente vai fazer alguma coisa e essa alguma coisa é falar que a saída é igual à entrada. Eu não coloquei begin, no fundo aqui eu até fico um pouco incomodado de não ter begin end, não é necessário porque a gente só tem um comando dentro, mas eu gosto de deixar exatamente ele declarado aqui, tá? Agora a gente pode encerrar esse módulo aqui, tá? O próximo passo nosso seria rodar isso aqui como um test bench. Mas antes de rodar um test bench, vamos pegar no Digital.js e vamos fazer exatamente a síntese que a gente precisa, tá? Aqui está o nosso circuito, a gente consegue ver o clock oscilando, tá vendo que ele está ficando verdinho e vermelho, tá? Eu vou pegar e vou adicionar o sinal do clock, a gente está vendo o clock subindo e descendo aqui, e aí agora eu vou colocar uma entrada, observe quando eu colocar uma entrada aqui e der um enter, ela aparece na saída e a cada ciclo de clock ela aparece na saída. Eu queria colocar uma entrada 1 aqui, mas eu não dei o enter ainda, então vamos pegar, olha bem, ó, na hora que o clock subiu, eu coloquei 1, observa que ele demorou um pouquinho para aparecer lá embaixo. Eu vou botar essa saída aqui embaixo para a gente tentar observar esse cenário, tá? Então, eu vou trocar nossa saída para 20, por exemplo, e por enquanto ele está com 1, na hora que eu colocar o valor, o 20 apareceu na próxima subida de clock. Para ficar mais claros para vocês, eu vou colocar a nossa entrada aqui embaixo também, tá vendo? Então eu tenho 20 e 20, mas na hora que eu colocar o 10 aqui, a gente vê que a entrada mudou, mas ela só sincroniza com a saída na hora que sobe o clock. Então esse é o contexto que a gente tem do nosso circuito. Então toda vez que sobe o clock, ele copia o que tem lá na entrada para o que tem na saída nossa aqui, tá bom? Então eu vou parar a simulação aqui, vou salvar esse arquivo aqui, na verdade eu vou descartar ele nesse momento, depois a gente vai fazer mais coisas. Agora a gente vai fazer o nosso test bench, nós vamos usar exatamente do ponto de vista de linha de comando para a gente poder testar esse registrador. Então eu vou criar um outro módulo no mesmo arquivo, eu vou chamar ele de tb, ele não tem entradas, igual a gente está acostumado, e a gente vai declarar um clock que eu tenho que dar um jeito de colocá-lo como entrada. Eu também vou colocar aqui um outro registrador. Observa que no nosso caso, certo? Vai ser a nossa entrada, mas eu vou chamá-la de tb entrada, só para a gente ficar claro qual sinal que a gente está tratando. E a gente vai ter um wire que vai ser set 2.0, que vai ser o nosso tb saída também. Então, nesse caso aqui, eu tenho o nosso componente e a gente vai, obviamente, instanciar o módulo registrador. Eu vou usar um nome menorzinho aqui, a gente poderia usar qualquer outro nome, tá? A gente liga o clock no clock, a gente liga a entrada no tb entrada, a gente liga a saída no tb saída e a gente encerra ele aqui embaixo.
Após esse momento, a gente precisa gerar o nosso clock. Como é que a gente vai gerar o nosso clock? Essa daqui é uma sugestão de gerar o clock, eu queria comentá-la com vocês aqui. Eu tenho um bloco initial que vai rodar aqui para a gente no início da simulação. A primeira coisa que ele faz, ele gera um clock com valor 0 e a cada 5 unidades de tempo ele inverte o clock. Bom, tem uma coisa interessante que como eu estou simulando um flip-flop, eu gosto de botar de 1 em 1, então cada unidade de tempo, certo? A gente vai andar aqui. Então, no nosso caso, a gente está falando de 2 nanosegundos, tá? O que significa isso? Ele bota 0, uma unidade de tempo depois o clock inverte, mais uma unidade de tempo depois ele inverte, mais uma unidade de tempo depois ele inverte. É para isso que serve esse construtor forever. Nós temos uma outra forma mais compacta de fazer isso, certo? Que a gente acaba usando para ter uma linha só, que eu vou escrever aqui para você. A gente pode fazer isso aqui, ó, clock igual clock, certo? A gente pode fazer esse comando aqui, tá? Deixa eu separar, que é o seguinte, olha, a cada uma unidade de tempo, clock recebe se clock é igual a 0. Quer dizer, quando clock for 0, essa expressão fica verdadeira, então clock vira 1. Quando clock for 1, essa expressão vira falsa, clock vira 0. Então a gente consegue fazer essa forma alternativa de simulação. Não vou usá-la aqui, tá? Eu vou usar a de cima. De cima é mais legível, a de baixo é mais rápido para digitar, tá bom? E agora a gente quer testar o nosso módulo registrador. Para testar o nosso módulo registrador, a gente vai começar a gerar o nosso circuito. A primeira coisa que a gente vai fazer é que eu vou colocar um comando monitor, eu quero gerar os sinais, e ele está escrevendo algumas sugestões aqui para a gente. Ele está querendo pegar o tempo, o clock, a entrada e a saída. Então, o tempo, ele está pegando o tempo de simulação, clock, entrada e saída para a gente. Tá? Normalmente a gente não precisa do tempo, eu vou deixar aqui que veio como sugestão, mas normalmente a gente nem coloca o tempo aqui para a gente. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é definir TB entrada como um valor inicial, que eu vou botar um 0 nela. E eu vou pegar, agora tem uma coisa importante do nosso gerador de clock lá. Do tempo 0, ele vai ter clock igual a 0, certo? A gente está vendo aqui em cima. Um ciclo depois o clock sobe. Então o que a gente vai fazer aqui é que eu vou andar de 2 em 2, desalinhado com o clock. Então, 2 ciclos de clock depois, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar a entrada igual a 10, por exemplo. 2 ciclos de clock depois, entrada igual a 20. 2 ciclos de clock depois, entrada igual a 3. 2 ciclos de clock depois, entrada igual a 4. E eu vou deixar passar aqui mais 2 ciclos de clock para ele encerrar. E vou encerrar a nossa simulação. Tá? Para encerrar a nossa simulação aqui, a gente precisa encerrar o nosso circuito. Tá? Então, esse é o nosso código. Tá? Nós temos aqui em cima a simulação, a descrição do componente, que é super simples, é o pedaço que a gente já tinha visto no Digital.js, e agora a gente colocou aqui embaixo o resto dos componentes. Tá? Como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui embaixo e vou fazer iverilog -o registrador.v. Ele compilou, ele reclamou de um erro de sintaxe na linha 39. O que está faltando aqui na linha 39? Eu vou tirar esse time aqui. O time não é dessa versão do simulador, ele está reclamando aqui, então vamos tirar o time. Ele está reclamando mais uma vez, porque tem mais um parênteses aqui a mais, tá vendo? Vou tirar ele aqui. Ainda deixa eu voltar. Ok. E agora vamos compilar. E está tudo bem. Então agora nós compilamos aqui o nosso Verilog, registrador, e ele vai imprimir várias linhas para a gente. Olha, interessante para a gente, ele está mostrando clock 0 e clock 1. Eu vou voltar o time aqui, tá? Então eu vou voltar o time aqui, vou corrigir esse parâmetro aqui em cima, só para mostrar para vocês com o time o que acontece. O erro na realidade era do parênteses aqui a mais, tá? Então, vocês podem ver, ó, time 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nisso a gente tem o clock 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tá? E a nossa entrada aqui, ela tem um certo valor. Observa aqui, como o clock não subiu, a saída está como xxx, valor indefinido. Na hora que o clock subir, essa entrada vira a saída.
E propositalmente a gente troca a entrada logo depois. Então o clock está como 0. Na hora que ele subir, essa entrada que eu estou destacando aqui, 1, 0, 1, 0, vem parar aqui na nossa saída. Tá? E é isso que está acontecendo para frente. Essa outra entrada aqui, ela aparece aqui na outra saída e assim sucessivamente. 1, 1 vai aparecer 1, 1 aqui, 1, 0 vai aparecer 1, 0 aqui e logo depois, algum tempinho depois, ele chama o finish, que ele foi chamado no tempo igual a 10. Na hora que ele chama o finish, ele ainda mostra um último, porque avançou o tempo, né? Então ele vai mostrar o último aqui, mas ele encerra a simulação para a gente. Tudo bem? Então é isso aqui que a gente está fazendo. Tá? Então, nós temos agora o nosso simulador e o nosso componente. O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu queria trazer uma coisa nova para vocês. Eu posso colocar um sinal aqui para vocês de reset. Esse nosso reset está ativo em 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar if reset saída igual a 0. Vou só identar aqui. Else. O que a gente faz aqui? Saída recebe entrada. Para fazer isso, eu preciso aqui embaixo declarar um reg reset também, tá bom? E a gente precisa agora definir o sinal de reset aqui no nosso test bench. Então, o que eu vou fazer aqui, como eu estou gerando o clock, o que a gente vai fazer é que eu vou definir TB igual a 0, reset igual a 1, então estou em reset no nosso circuito, e eu vou andar aqui alguns ciclos, 2 ciclos, por exemplo. Tá? E a gente precisa, além do clock, ter o sinal de reset aqui. Tá? O reset tanto aqui, que está antes do clock, e está aqui também. Tá? Então, nós dissemos ele aqui e nós colocamos reset igual a 1. Agora, a gente dá um tempo e a gente precisa escrever reset igual a 0. Tá? Então, a gente deixa de passar 2 unidades de tempo e bota reset igual a 0. Bom, com isso, acredito que eu não fiz nenhum erro de sintaxe, a gente consegue compilar o código e a gente vai conseguir rodá-lo, o nosso código aqui. Então, o nosso código está com reset igual a 1, ele vai definir a saída como 0, tá vendo? Independente aqui, ele não copia a entrada e ele avança o nosso circuito como estava antes. Só que eu vou fazer uma outra coisa aqui, é que eu vou chegar aqui nesse momento e fazer um reset igual a 1 de novo. E vou deixar o reset igual a 1 até o final, então no fundo ele não vai aparecer o valor 4 lá no final. Tá? Compilando mais uma vez, rodando o registrador. Então a gente pode ver aqui, olha, bem no finalzinho a gente dá um reset aqui igual a 1 e a nossa saída com o reset igual a 1, o que está acontecendo? Certo? A nossa entrada está aqui e a saída subiu. O que aconteceu então? Olha, nós colocamos o reset e o reset não avançou. Por quê? Porque nós falhamos em mapear o reset. Nós não colocamos o reset aqui em cima. Então aqui fica uma dica bem interessante para vocês. Se você não botar um sinal, o sinal, apesar da gente mostrar, e nós estamos mostrando o sinal nesse lugar aqui, que é o sinal do nosso test bench que está correto, eu não tinha atribuído o reset ali. Então o Verilog, se você não atribuir uma porta, você não vai ter o valor dela entrando e ele não fez o reset, a lógica do reset correta para a gente. Então agora a gente vai pegar e vai rodá-lo novamente e olha o que vai acontecer aqui de novo para a gente. Reset igual a 1 nesse momento, tá? No próximo ciclo de clock, a saída está como 0. E a saída vai ficar como 0 aqui o tempo inteiro, mesmo que eu mude a entrada e tenha outra subida de clock. Tá vendo? Então, só para poder botar um pouco mais, eu vou mandar ele avançar aqui, olha, 10 ciclos de clock, tá? E vamos compilar esse código. E observa que ele andou um tempão aqui com reset igual a 1, tá vendo? Independente da entrada, a saída está sempre 0. Então, esse é o conceito que nós temos do nosso registrador. Tudo bem? Esse que a gente está falando aqui. Então, a ideia geral é, se eu tiver reset, defino o valor do reset. Caso contrário, no else do reset, você faz aqui a sua entrada. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês do nosso circuito. Eu espero que vocês entendam esse conceito aqui do registrador em Verilog, tá bom? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.